Amados, a melhor escolha. A vida da gente é marcada por escolhas. Antes de você vir a este lugar, você escolheu entre vir ou não vir, trabalhar ou não trabalhar, almoçar ou não almoçar, conversar ou não conversar. Na verdade, queridos, a nossa vida, ela é sempre marcada por escolhas. Algumas escolhas são boas, são verdadeiras, são honradas. Outras escolhas não são tão boas. Nós erramos, falhamos, escolhemos mal. Sempre é dessa forma. E quando nós colocamos o nosso coração nas mãos do Senhor, nós temos a tendência em fazer boas escolhas, porque a nossa vida passa a ser dirigida pelo Espírito Santo de Deus. E geralmente, amados, quando nós temos o Espírito Santo no coração, todas as nossas escolhas, primeiro procuramos conhecer qual a vontade do Senhor, o que é que Ele quer para as nossas almas, qual a decisão que nós devemos tomar, qual o caminho que nós devemos trilhar, como fazer ou não fazer. Aqueles que são do Senhor e que optaram em servir ao Todo-Poderoso, sempre escolhem primeiro ouvir a voz do Senhor, para que as suas escolhas sejam acertadas, para que sejam bem-sucedidos na sua caminhada. E a vida da gente, queridos, certamente é marcada por escolhas hoje, e assim será até o dia em que nós nos encontrarmos com o Todo-Poderoso. Mas a melhor escolha que nós temos a fazer é a escolha de servir a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, em fazer parte do reino dos céus, em sermos seguidores do Todo-Poderoso. Essa é uma escolha marcante e preciosa, na verdade, fundamental na nossa existência. E nós, queridos, claro, temos que optar por Cristo Jesus na nossa vida, optar por Cristo em nossa vida e fazermos a vontade dele a cada instante, a cada minuto. Assim seremos mais que vencedores, como a palavra nos afirma. Mais que vencedores são aqueles que andam com o Todo-Poderoso. Amém? Vamos orar nesse momento. Deus de amor, eu quero clamar que Tu venhas falar conosco, Senhor, ensinando-nos, Pai, a Tua palavra e nos dando cada dia mais fundamentação, um alicerce seguro, Senhor, para que nós possamos andar nos Teus caminhos e fazermos as escolhas certas para a Tua honra e para a Tua glória. Ó Espírito de Deus, abre o nosso entendimento, o nosso coração, para que a palavra fique gravada e assim Teu nome seja honrado e glorificado. Espírito Santo de Deus, vem agir neste lugar, falar as nossas vidas, é o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Amados, Josué capítulo 24, versículo 15. A melhor escolha. Josué fez a melhor escolha. Ele poderia optar por uma escolha, ele poderia optar por um caminho, por uma decisão que não fosse tão boa, que não fosse tão abençoada, mas ele conhecia o Senhor. O diferencial na vida de Josué é que ele conhecia o Senhor. Para que nós façamos escolhas boas, escolhas que sejam para a honra e para a glória do Mestre, é necessário que nós de fato o conheçamos e o tenhamos dentro do nosso coração. Essa era a realidade de Josué. Está escrito em Josué capítulo 24, versículo 15. Mas, se não vos agrada servir ao Senhor, então escolhei hoje a quem servir. Ou os deuses a quem vossos pais serviram, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluias. Vamos repetir, irmãos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluias. Esse é um texto extremamente conhecido, é uma parte do versículo extremamente conhecido, onde Josué afirma: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esta foi uma escolha marcante na vida daquele homem. Na verdade, amados, a vida de Josué foi marcada por escolhas a partir do momento que ele optou por ser fiel ao Todo-Poderoso. A partir do momento que ele optou por andar com Deus, andar com Jeová, ele viu a glória do Eterno, ele experimentou o poder do Senhor e Deus moveu poderosamente na sua vida. Falamos isso há poucos dias. Aproximadamente 4 milhões de pessoas saíram do Egito. Apenas 2 entraram em Canaã.
E Josué era um desses dois. Um homem que soube escolher, um homem que soube optar por Deus, um homem que andou aos pés de Cristo Jesus, que amou o Todo-Poderoso com todo o seu coração, com toda a sua vida, que nada foi mais importante na sua existência. Ele poderia ter murmurado, ele poderia ter desviado, ele poderia ter feito tudo aquilo que os outros 3.998.998 fizeram. Mas ele e Caleb optaram por amar o Senhor e fazer aquilo que era certo. Evidentemente que nós não sabemos se foram 4 milhões, eu arredondei para 4 milhões de pessoas, mas por aí, é um número próximo a esse. Josué, amados, ele optou por servir ao Todo-Poderoso, e ele teve a honra de entrar em Canaã, e naquele lugar ser usado poderosamente por Deus. Foi um guerreiro nas mãos do Senhor, um homem que venceu o exército do inimigo, um homem que batalhou naquela terra e ganhou aquela terra para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amados, nós precisamos, a exemplo de Josué, fazermos as melhores escolhas, e as melhores escolhas, elas estão onde Cristo está. Essas são as melhores escolhas, é fazendo a vontade do Senhor. Quando nós, irmãos, nos predispomos a fazer aquilo que é do Todo-Poderoso, aquilo que é da vontade do Eterno, Ele virá sobre a nossa vida, nos honrará, Ele te abençoará, e você certamente, a exemplo de Josué, entrará na terra prometida e experimentará o poder de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus. Mas tudo depende de escolhas. Nunca esqueça disso. Todas as coisas dependem de uma escolha. Escolha agradar o Senhor. E Josué afirma: porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Evidentemente que ele estava falando isso para o povo de Israel, e ele diz: mas, se não vos agrada servir ao Senhor, então escolhei hoje a quem servir. Se não vos agrada servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servir. E ele completa dizendo: porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Oh, glórias! Amém, queridos? Que nós, amados, tenhamos em mente essa escolha de servir ao Senhor com a nossa casa, ou seja, com tudo quanto nós temos. Tudo quanto nós temos. Na verdade, amados, se olharmos à luz da palavra de Deus, nada temos, porque nós e tudo quanto é nosso é primeiro do Senhor, é para a honra e para a glória dele. Amém? Por que escolher? Glórias a Deus. Algo interessante, e alguns não entendem isso, é que Deus, na sua graça e na sua misericórdia, amados, quando Ele criou o homem, Ele deu o direito de escolha. Ele colocou no coração de Adão e Eva, lá no início, lá na pré-história da humanidade, que eles poderiam escolher entre servir e não servir, entre ser fiel e não ser fiel. Hoje, tantos anos depois, da mesma forma o Senhor coloca diante de nós a opção, a escolha de servir ou não servir ao Todo-Poderoso. É uma escolha que cabe a cada um de nós, queridos. É uma escolha que o Senhor nos concede. É uma escolha que Deus coloca diante de nós. São dois caminhos e nós precisamos escolher o melhor. É o caminho no qual o Todo-Poderoso está. Há uma teologia por aí que diz que o homem nasceu já com seu destino marcado, uns para o inferno e outros para os céus. Mas a Bíblia não nos deixa entender dessa forma, apenas o homem entende dessa forma, porque a Bíblia diz que Jesus morreu para que aqueles que estivessem doentes pudessem vir a Ele, para que assim fossem sarados, fossem restaurados para a honra e para a glória do Senhor. E disse ainda, amados, que todos aqueles que chegassem a Ele jamais seriam lançados fora. Isso nos dá a entender que tu podes escolher, que nós podemos escolher, e escolher o Todo-Poderoso. No entanto, nós vemos que o Senhor não se agrada de uma vida dupla. Deus não se agrada de uma vida dupla.
Nesses últimos tempos, tempos em que a religião tornou-se algo um tanto quanto assustador, realmente vivemos dias em que está difícil servir ao Senhor Jesus, está complicado servir ao Todo-Poderoso. Nós temos visto, irmãos, que o homem tem procurado servir a Deus e servir também a este mundo. No entanto, a Bíblia diz de forma clara que o Senhor não aceita esse tipo de posicionamento. Ou você está com o Senhor, ou não está com o Senhor. Ou você é luz, ou é trevas. Não há um meio termo, não há uma penumbra, ou você é luz, ou você é trevas. É dessa forma que a palavra de Deus nos diz. E o Senhor, amados, Ele rejeita aqueles que ficam escolhendo viver os dois caminhos ao mesmo tempo, que procuram viver o mundo e viver a religião, procuram viver o mundo e os princípios de Deus. O que Deus quer de fato é que nós tenhamos um posicionamento com Ele, um posicionamento real, verdadeiro com Cristo Jesus, mesmo que isso nos custe a nossa própria vida. Na verdade, amados, para que nós possamos servir ao Senhor, nós temos que entregar a nossa vida, ou seja, servir a Cristo Jesus tem um custo, e o custo é a nossa própria existência, porque não mais vamos viver para nós mesmos, sim para a honra e para a glória do Senhor. Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, Elias chegou perto do povo e disse: até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adore o Senhor, mas se Baal é Deus, adorem a Baal. Porém o povo não respondeu nada. E muitas vezes temos visto isso, essa indecisão, esse calar-se, esse não tomar uma decisão. Ali o profeta Elias fez uma pergunta e o povo calou-se porque eles não tinham uma resposta. A nossa resposta, amados, é que nós vamos servir ao Todo-Poderoso, que nós vamos adorar ao Senhor, e isso precisa estar na ponta da nossa língua. Quando perguntarem a qual Deus nós servimos, nós temos que responder de imediato que nós somos do Senhor, que nós escolhemos em andar com o Todo-Poderoso. Amém? Ainda em Deuteronômio, capítulo 30, versículos 19 e 20 diz: eu tomo hoje o céu e a terra como testemunhas contra ti, de que propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida para que vivas, tu e tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, escutando sua voz e te unindo a Ele, porque Ele é tua vida e o prolongamento dos teus dias. Aleluias. Queridos, o texto de Deuteronômio chama-nos a atenção para uma tomada de posicionamento com Cristo Jesus. E disso depende a nossa vida. Vivermos a vontade do Senhor, vivermos a verdade do Todo-Poderoso, amados. E quando assim fazemos, com certeza nós seremos abençoados, o Eterno estará conosco. Mas se a nossa decisão é servir aos deuses desse mundo, preparem-se para as consequências, porque a mão do Senhor pesa sobre aqueles que o rejeitam. Nós precisamos entender que Deus é amor, sim, Deus é amor, disso nós não temos dúvida. Mas não esqueça que Deus também é justiça. Deus também é justiça. E a justiça do Senhor, queridos, é tão forte quanto o amor, se não mais forte. Porque Deus não pode tornar-se injusto para justificar você, para aceitar seu posicionamento. Deus te ama, mas Ele colocou diante de você um caminho pelo qual deve se passar. Um caminho no qual devemos andar. E se nós nos desviarmos desse caminho, certamente estaremos ferindo os princípios do Todo-Poderoso. E o Senhor não tornar-se-á injusto para nos abençoar e ou para nos dirigir. Amém? Outro aspecto, irmãos, quando escolher? Quando escolher? Nossa vida marcada por escolhas. Qual é a tua escolha? Vocês que estão aqui hoje escolheram estar nesse lugar, glórias a Deus. Muitos escolheram não estar nesse lugar. Cada um tem seu motivo, não vamos entrar no mérito. Muitas igrejas hoje estão reunidas. Muitos escolheram estar no local para louvar e adorar o Todo-Poderoso. Mas muitos preferiram este mundo e as coisas que esse mundo pode oferecer. Mas o Senhor diz para cada um de nós: escolhei hoje.
agora. Nós não podemos deixar a nossa tomada de decisão para amanhã. Nós não podemos deixar, amados, que amanhã seja o dia da nossa escolha. A nossa decisão é para hoje, é para este momento. E é assim que está em Hebreus capítulo 4, versículo 7, a segunda parte. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Amém? Esta é a recomendação do Senhor para cada um de nós. O Senhor nos diz hoje, amados, hoje nós temos ouvido a voz do Todo-Poderoso. O Senhor tem falado conosco. Você leu a palavra de Deus, o Senhor falou contigo. Você ouviu um louvor, o Senhor falou contigo. Você veio à igreja, o Senhor está falando contigo. Hoje, queridos, é o dia da escolha. Nós não podemos optar, vou pensar, amanhã eu tomo uma decisão. Não é bem desse jeito, eu vou refletir amanhã, semana que vem, o mês que vem. Eu vou refletir a respeito disso, para ver se há uma fundamentação teológica, se há uma fundamentação bíblica, se isso está de acordo com o amor do Todo-Poderoso. Vou pensar nisso a semana que vem, o mês que vem, coisa desse tipo. Amados, o tempo é hoje. Deus não te dá tempo. Deus exige tempo, e o tempo é hoje. Deus exige a tua tomada de decisão hoje. Hoje é o dia da escolha. E nós precisamos entender essa verdade e vivermos, amado, aquilo que Deus tem reservado para nós. Vivermos o amor do Senhor, o zelo de Deus, é nos envolvermos com a obra, nos envolvermos com aquilo que Deus tem falado aos nossos corações, é andarmos cada dia, amados, buscando a presença de Deus, cada dia mais crescendo dentro do nosso coração e permitindo que cresça o desejo de servir ao Senhor, de amar a Deus, dedicando-se a Ele, consagrando-se a Ele, vivendo o Senhor a tempo e a fora de tempo. Mas não podemos deixar de servir ao Mestre. Não podemos, amados. Não podemos deixar de servir ao Mestre. Nós não podemos. Hoje é o tempo que o Senhor tem para cada um de nós, e nós não podemos perder esse tempo em consequência das nossas decisões que não agradam ao Senhor, tomada de posicionamentos que não agradam ao Todo-Poderoso. Amém? Irmãos, a nossa vida com certeza é marcada pelas escolhas. Quais são as nossas escolhas? Quais são? Vale ressaltar que, se nós escolhermos mal, o que nos aguarda num futuro não muito distante é um sofrimento sem fim no inferno. E eu quero afirmar para vocês, amados, que o inferno é um lugar muito feio, terrível, de dores, de sofrimento e sem fim. E sem fim. A Bíblia diz que é um lugar de sofrimento eterno. A ideia do aniquilamento não existe. Ela não é bíblica. Há alguns que dizem por aí que aqueles que morrem no pecado vão sofrer por um tempo, depois deixam de existir. Simplesmente deixam de existir. Isso não existe na palavra de Deus. A Bíblia diz que aqueles que errarem na escolha hão de sofrer eternamente. É isso que está na palavra de Deus. E as pessoas dizem da seguinte forma: mas como é que Deus, que é um Deus de amor, vai permitir que alguém sofra eternamente? É porque esses não conhecem a justiça do Senhor. Não conhecem a justiça do Senhor. Amados, a justiça do Senhor é terrível. É terrível. E Ele é justo. Entenda dessa forma. E se aqueles que optaram por não servir ao Senhor, que escolheram errado, que optaram por não servir ao Mestre, eu e minha casa serviremos ao Senhor, como disse Josué, porém optaram por servir a Baal, servir aos deuses desse mundo, esses vão de sofrer as consequências pelas suas decisões. E isso é bíblico, e é preciso estarmos atentos a esta realidade. Amém? Há um propósito em tudo, e as nossas escolhas precisam ser marcadas também com propósitos. E quando nós escolhemos o Senhor, optamos pelo Todo-Poderoso, nós, amados, com certeza, precisamos nos dedicar a Ele. É uma entrega total.
É uma entrega completa, irmãos. É uma entrega, amados, que nos leva a uma submissão completa à vontade do Senhor, sem margem para abrir concessões. Não, sem concessões. Não existe concessões na nossa vida. Concessões para o pecado, concessões para as coisas erradas, concessões para a nossa própria carne. Não existe, amados. Aqueles que optaram pelo Cristo, aqueles que escolheram servir ao Senhor Jesus, esses devem servir ao Mestre com todo o seu coração, com toda a sua vida, com todo o seu ser. E é isso que Deus requer de cada um de nós. Em Romanos capítulo 6, versículo 16: não sabeis que daquele a quem vos apresenteis como servos para lhe obedecer, sois servos desse mesmo, a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. O apóstolo Paulo está falando à igreja de Roma o seguinte: que a escolha que a pessoa faz, essa é uma escolha definitiva. Se a pessoa escolheu por obedecer aos princípios do Senhor, há de receber as bênçãos que Deus tem reservado para cada um. Porém, se optaram por obedecer a este mundo, obedecer aquilo que não procede do eterno, também hão de arcar com as consequências da justiça de Deus. E isso é muito sério, amados, porque a nossa escolha é que determina esse futuro na nossa vida. As coisas do Senhor, a vida do Todo-Poderoso, ela é extremamente séria. E nós não podemos, amados, nós não podemos viver de qualquer forma o Evangelho de Cristo Jesus. Nós não podemos viver de qualquer forma. Irmãos, da mesma forma que um patrão não quer um funcionário relapso. Todos aqui são funcionários. Amém. Glórias a Deus. Todo mundo aqui trabalhando. Aleluias. Da mesma forma que o vosso patrão não quer que vocês sejam relapso, que façam de qualquer jeito o seu trabalho. É assim que Deus requer de cada um de nós: seriedade naquilo que nós temos a fazer. E a nossa vida com Cristo Jesus precisa ser extremamente séria. Atitudes que honrem e que glorifiquem o Mestre. Em todos os aspectos, onde quer que estejamos, nós não podemos perder Deus de vista, porque as consequências são terríveis. Se nós agirmos ali de qualquer jeito, as consequências são terríveis. Amados, nós precisamos servir ao Todo-Poderoso, e isto exige de nós uma vida completa, uma vida real, uma vida verdadeira. E ainda em Mateus capítulo 6, versículo 24, são palavras de Cristo, e ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Amém? O que é que diz a palavra? Que disse Cristo? Nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos servir a dois senhores. A nossa carne, ela sempre acha uma desculpa legal para tudo. A nossa carne é sábia, muito sábia. É sábia para o mal. A tendência da nossa carne é sempre justificar as coisas erradas. E muitas vezes, amados, nós olhamos para esse texto, por exemplo, e o Senhor Jesus diz: não podemos servir a dois senhores. Aí você olha para Deus, o Todo-Poderoso, e você olha para Satanás, o Todo-Poderoso, lá das trevas. Aí você diz: eu não sirvo Satanás, meu coração é de Deus. Veja, muitas vezes você afirma: eu não faço isso. Por quê? Você não acende uma vela para o diabo, você não faz uma prece para ele, você não o invoca, você não faz nada que de uma forma que seja visível venha honrar e glorificar o inimigo de nossas almas. No entanto, amados, nós esquecemos das nossas ações.
As ações, amados, nos faz desviar dos caminhos do Senhor, as ações, as atitudes nos faz errar a direção, tomamos caminhos que não agradam o Todo-Poderoso, e mesmo que você não abra a tua boca para engrandecer o inimigo de nossas vidas, mas os teus atos e ações são suficientes para que o inimigo seja honrado e glorificado. É preciso muito cuidado, muito cuidado. Cuidado com aquilo que nós ouvimos. Cuidado com aquilo que nós ouvimos. Muitas vezes nós optamos em ouvir as músicas seculares. Um sertanejão, um rockão, ou coisa parecida. Ou umas baladinhas gostosas que você nem sabe o que estão cantando porque é em uma língua estranha. Sei lá, inglês ou outra língua qualquer. Mas um embalo gostoso. Aí você está ali, que música gostosa. Essa música é boa, eu posso ouvir, porque ela não fala do diabo, ela não fala de nada, ela só exalta o casamento, exalta a família. Olha que música, olha a letra dessa música, música popular brasileira, música de boas letras, letras profundas, boa poesia, e as pessoas deixam-se levar por esse artifício, estão lá curtindo as músicas seculares. A pergunta é a seguinte: Jesus sentaria e ouviria? Jesus curtiria? A resposta todos sabem, não é? Se não serve para Jesus, por que serve para nós? Entendeu? Mas eu não estou fazendo nada para o inimigo. Mas está enchendo a tua mente com aquilo que não é de Deus. E a nossa mente precisa transbordar com as águas do Espírito. Águas do Espírito. Palavras. Roda de amigos. O que é que nós conversamos? De que nós rimos? Precisamos perguntar mais uma vez. Jesus aqui nessa roda de amigos, colegas de trabalho talvez, estaria participando desse tipo de conversa? Estaria rindo das mesmas piadas? São as opções, as escolhas que nós fazemos, que não honram de forma direta o inimigo de nossas vidas, porém, nós enchemos a nossa vida com aquilo que não é de Deus. Vamos para a televisão, dias desses falei a respeito disso aqui. Vamos para a televisão. O que é que edifica a nossa vida hoje na televisão? As novelas? As novelas bíblicas que só mudam o cenário? Isso aqui é um cenário bíblico, olha, é Canaã, é 4.000 anos atrás, as pessoas aí, isso aqui é bíblico, novelas bíblicas. Mas você já parou para olhar o que é que a chamada novela bíblica está ensinando? O que é que ela ensina? Prostituição, adultério, mentira, discórdia, capeta, Satanás, cão, miséria, e vai por aí. Existe ensinamento de Deus na novela bíblica? Quem já assistiu? Certamente alguém já assistiu pelo menos um capítulo. Aprendeu o que de Deus? É o mesmo enredo, a mesma história, só o cenáriozinho diferente. E as chamadas novelas bíblicas caiu como um prato gostoso e saboroso para a crentaiada de plantão que gostaria de curtir uma novelinha. E estão lá. Mas, deixemos as novelas, vamos para os filmes. E os filmes? Aí você fala, pastor, o que é que nós vamos assistir na televisão? Olha, tem que filtrar bastante, viu? Tem que filtrar, porque está complicado. Os desenhos animados para a criançada. O que é que tem nos desenhos animados? Satanismo puro. Satanismo puro. Eu sou da época do Pica-Pau, do Tom e Jerry, entre outros. Que a tônica era uma espingarda velha, uma marreta, um facão e saía cortando todo mundo. Era assim?
na minha época. Hoje, amados, acabou isso. Hoje é feitiçaria, é satanismo, é espiritualidade, tudo das trevas. E isto é implantado dentro da cabeça das crianças, que crescem assistindo aquilo. E o diabo vai doutrinando. Irmãos, as escolhas são as escolhas. Nós, como pais, precisamos ter muito cuidado com essas escolhas também. Nós estamos na onda da internet. A internet está aí, veio para ficar. YouTube. Você encontra no YouTube uma série de vídeos direcionados às criancinhas. Tudo direcionado ao público infantil. Aí você olha e diz: é o público infantil. Já parou para analisar o que é que esses videozinhos têm ensinado para o público infantil? Qual é o ensinamento? Precisamos ter cuidado com as escolhas porque elas são marcantes. A nossa juventude, a nossa adolescência, a nossa juventude, quais são as escolhas deles? Em Eclesiastes capítulo 12, versículo 1 diz: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade. Ou seja, adolescentes e jovens deveriam optar, escolher pelo Criador. Antes que venham os maus dias e cheguem os anos em que dirás: não tenho prazer neles. Ou seja, amados, quando nós olhamos a Bíblia, nós vamos observar que as nossas escolhas, elas estão em todas as fases da nossa vida. As nossas crianças, nós como os pais, precisamos escolher por elas. Quando entram na adolescência, na juventude, eles precisam ter a maturidade suficiente, conhecer Deus o suficiente para as suas próprias escolhas. E aqueles que já são mais maduros, com certeza, devem seguir os princípios que Deus determina para cada um de nós. Aleluias. Amém? Irmãos, a palavra de Deus é muito séria, mas muito séria mesmo. E nós não podemos fugir dessa realidade. E nós pregamos essa realidade, porque é assim que está na palavra de Deus. Ainda, uma escolha acertada. Nós lemos em Josué capítulo 24, versículo 15, que ele optou por servir ao Todo-Poderoso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E quando nós lemos na Bíblia, nós vamos descobrir, amados, que muitos daqueles que são importantes na história da palavra de Deus, também souberam escolher, optaram por servir ao Todo-Poderoso. Além de Josué, nós vemos José, aquele que foi vendido como escravo, aquele que estava na cisterna. Ele optou, ele escolheu em servir a Cristo Jesus, em servir a Jeová, ao Todo-Poderoso. Mesmo ali naquela situação tão difícil, abandonado pelos seus irmãos, traído pelos seus irmãos, ele não pecou contra o Todo-Poderoso. Vendido como escravo, chegou no Egito, não pecou contra o Senhor, porque ele tinha feito uma escolha, e a escolha foi servir ao Todo-Poderoso. Ali, amados, naqueles momentos íntimos na casa de Potifar, quando a sua mulher começou a dar em cima dele, o popular dar em cima dele, tinha toda a oportunidade de fornicar e levar aquela mulher ao adultério. Ele optou por ser fiel ao Senhor. Escolhas. José, amados, ele foi fiel ao Senhor, e não tinha ninguém para apontar o dedo para ele. Haja vista que ele estava sozinho num país pagão, que desconhecia Jeová, que não sabia quem era Deus, mas ele foi fiel, ali sozinho. Não tinha ninguém para falar: ô Jacó, o teu filho está traindo o Todo-Poderoso, o teu filho está ali fazendo as coisas erradas. Não tinha ninguém para levar para ninguém, mas ele foi fiel ao Senhor. Nós precisamos ser fiel ao Senhor, tal qual José, onde quer que nós estejamos. Amém?
Gênesis capítulo 39, versículos 7 a 10, nós lemos a história de José e a mulher de Potifar. E ele afirma: como, pois, posso eu cometer esse grande mal e pecar contra Deus? Glórias a Deus por isso. Moisés fez a escolha acertada. Quando já adulto, ele preferiu mudar a sua história. Irmãos, Moisés foi um homem que até os 40 anos viveu dentro do palácio. Ele aprendeu tudo a respeito do Egito, toda a sabedoria egípcia. Ele era príncipe no Egito. Ele era tratado como príncipe, filho da princesa. Certamente foi um homem que recebeu a melhor educação da sua época. Não tinha educação talvez mais avançada do que a egípcia. E ele, amados, conhecia tudo aquilo. Mas a mãe de Moisés, Joquebede, ela teve a oportunidade de passar uma fase da vida de Moisés junto, cuidando dele como babá. E ela aproveitou essa fase para inculcar na cabeça de Moisés a palavra a respeito do Deus Todo-Poderoso. Foi o suficiente para que Moisés, mesmo conhecendo toda a sabedoria, envolvido com a sociedade egípcia, vivendo como príncipe, curtindo ali a sua posição acima de todos, aquela palavra que a mãe de Moisés, ela escolheu ensinar, ficou gravada e surtiu efeito. É por isso, irmãos, que precisamos ensinar os nossos filhos. E essa é uma escolha de cada um dos pais, ensinar os filhos no caminho do Senhor. E a promessa é: quando grande, não se desviarão deles. Moisés não se desviou desse caminho, e ele optou por não servir ao Egito, não servir aos deuses egípcios, mas optou por servir ao Todo-Poderoso. E Hebreus capítulo 11, versículos 24 a 26 diz: pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por algum tempo possuir o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o opróbrio de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Aleluias! Sabe a escolha de Moisés? Sabe a escolha? Temos feito boas escolhas na nossa vida, amados? Temos feito boas escolhas? Temos feito boas escolhas? Moisés, nós olhamos só a outra parte. Essa parte do palácio, geralmente ninguém fala dela. Mas Moisés deixou tudo de bom que a terra tinha a oferecer. Tudo de mais precioso. Riqueza, nome, palácios, mulheres, e vai por aí. Deixou tudo. Tudo. Nós muitas vezes não deixamos coisas tão pequenininhas, insignificantes. Nós optamos pelas coisas insignificantes da vida. É preciso cuidado e olharmos para Moisés como exemplo para as nossas vidas. Outro que marcou a história de Israel, Daniel. Daniel foi um jovem que foi tirado lá da sua terra, foi tirado de Israel, levado lá para a Babilônia, levado para diante do rei, e ali, queridos, foi instituída uma ordem em que eles deveriam adorar o imperador. Josué, ele preferiu viver à margem da lei do imperador. E ele tornou-se marginal aos olhos da sociedade. Mas ele escolheu o melhor. Ele escolheu servir ao Deus ao qual ele servia. E ele, amados, em consequência da sua escolha, foi lançado, e todo mundo sabe onde. Amém? Na fornalha. Um dia eu lancei Daniel na fornalha. Eu fiz uma pregação não sei onde, e falei que Daniel tinha sido jogado na fornalha. Foi uma gafe um tanto quanto considerável. No entanto, Daniel foi jogado na cova dos leões. Foi jogado na cova dos leões. Consequência da sua escolha. Mas quem estava com ele na cova? Deus. Deus. Quando nós fazemos escolhas, o Senhor estará conosco. Quando nós optamos pelo Senhor, Ele não nos deixa.
Ele está conosco. Amém? Queridos, precisamos fazer boas escolhas. Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Aleluias. Queridos, precisamos fazer boas escolhas acertadas. Temos feito boas escolhas? O que nós temos escolhido? Temos honrado o Senhor com as nossas escolhas? Temos honrado o Senhor com as nossas opções de vida? Em Filipenses capítulo 2, versículos 15 e 16 diz: irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, imaculados no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares no mundo, retendo a palavra da vida. Onde nós estamos? No meio de uma geração corrupta e perversa. Porém, nós somos imaculados, ou seja, sem sujeiras, sem nos envolvermos com essa situação, mas somos luminares para resplandecermos a graça do Senhor, e é preciso reter a palavra de Deus em nosso coração. Irmãos, quando nós agimos dessa forma, nós vamos agradar ao Todo-Poderoso, as nossas ações serão para a honra e para a glória do Eterno, e as escolhas que nós vamos fazer, todas elas, hão de honrar, hão de engrandecer o Mestre, e o Senhor virá, e Deus nos abençoará, e Deus nos fará prosperar, e Deus nos fará crescer, e Deus encherá o nosso coração com toda paz, com toda alegria, com todo contentamento, porque Deus quer nos abençoar dessa forma. Só que nós precisamos optar, irmãos, optar pelo caminho certo, optarmos pelo Senhor, não nos deixarmos envolver pelas escolhas, pelas opções que esse mundo tem a oferecer, mas colocarmos o nosso coração totalmente à disposição do Mestre. Opte pelo Senhor, viva Deus, escolha Deus, ame o Senhor, escolha amar o Senhor acima de todas as coisas, e verás a glória de Deus na tua vida, e sereis como luminares, que resplandecereis sobre este mundo, mostrando a glória do Senhor. É isso que Deus quer fazer na vida, na minha vida, na nossa vida, para a honra e para a glória dele próprio. Amém, queridos? Vamos escolher o melhor? E qual a melhor escolha? Disse Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluias. Que nós possamos afirmar dia após dia, logo de manhã, amanheceu o dia, fale: eu e minha casa servirei ao Senhor nesse dia. Eu e minha casa servirei ao Senhor. E honre essa palavra para que o nome santo de Deus seja exaltado. Amém, amados? Oh, glórias. Vamos orar? Deus de amor, nós te louvamos pela tua palavra, Pai. E queremos clamar, Senhor, que essa palavra, mesmo na sua simplicidade, mas que ela, Senhor, venha ficar gravada em nossos corações, para que nós possamos, ó Deus, dia após dia, lembrar-nos da escolha, de fazermos a melhor escolha, Senhor, de estarmos, Pai, cada dia na tua disposição, cada dia na tua presença, para te honrarmos e glorificarmos. Ó Deus, toca em nossos corações, para que nós possamos cada dia mais optar por ti, Senhor Deus, buscá-lo com todas as nossas forças, te amar com todo o nosso ser. Oh Deus, que nós possamos falar: eu e minha casa te servirei, eu e minha casa te servirei, Senhor, e que seja uma palavra forte, marcante em nosso coração, para que assim o teu nome seja honrado e exaltado nas nossas vidas. Oh Pai amado, crava em nossas vidas essa palavra, para que assim, Senhor, possamos nos lembrar dela, e como aqueles, meu Deus, que optaram por estar na tua presença, mesmo com risco de vida, que assim também nós possamos estar, Senhor, cada dia optando em estarmos na tua presença, para que teu nome seja honrado e glorificado. Deus, trabalha nossas almas, é que eu te peço em nome do teu filho Jesus. Amém, Senhor, aleluias. Amém, igreja? Louvado seja o Senhor, que Deus abençoe a cada um dos queridos. Vivos, o nosso Deus.
Mensagem número 658.